Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje estamos aqui, mais uma vez, reunidos virtualmente, quando teremos mais uma palestra da nossa querida irmã Gislana. Mas antes, vamos pedir ao nosso irmão Rogério Lins para fazer a nossa prece inicial, em nome de Jesus. Obrigado, Douglas. Deus, nosso Pai, a sua ajuda para nos iluminar e a gente aprender e praticar os ensinamentos da palestra de hoje. Jesus, irmão maior, nos ilumine para que a gente seja receptivo e consiga aprender os ensinamentos de Gilane nessa noite. Assim sendo, passo a palavra para Douglas. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus, para iniciarmos essa que é a nossa 95ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhão para Jesus. A palestrante de hoje, como eu disse anteriormente, é a nossa querida irmã Gislana Rino, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, e que também faz parte do projeto Escutatório. E o tema da palestra é mediunidade gratuita. É aquela famosa passagem de dai de graça o que recebeste de graça, que o Evangelho nos chama tanta atenção, sobre o compromisso e a responsabilidade da faculdade mediúnica daqueles que a têm. Então, conosco, a nossa querida irmã Gislane. Seja bem-vinda, Gislane. Boa noite. Olá, boa noite, Douglas. Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez pelo convite dessa casa, né? Na qual eu sempre reforço, viu, Douglas, que eu iniciei minha trajetória, né, espírita lá em 2000, 2001, e fico muito feliz toda vez que eu volto, né? Toda vez que eu, mesmo que seja virtual, né, nessa palestra online, mas fico muito feliz. E só reforçando, né, que a gente precisa realmente, nesse momento, sintonizar com o alto, esquecer realmente todas as dificuldades que nosso país vem enfrentando, né, diante dessa situação, que possamos realmente nos estabilizar, porque a espiritualidade precisa de nós, né? Então, eles contam conosco para que a gente possa auxiliar. Então, temos que entrar em oração por todos os dirigentes, governantes, por quem está na frente, né, dessa situação. Paulo, boa noite. Estou vendo você aí. Boa noite. Calixto, boa noite. Boa noite a todos que estão participando aqui. Muito obrigada mais uma vez. E podendo compartilhar esse momento, né? Então, vamos deixar de lado aí nossas dificuldades, nossas limitações, só por enquanto, né? Uma horinha aí para a gente poder, digamos, mergulhar, né, na doutrina. Como estamos num grupinho menor, disponibilizo aí para quem queira conversar, trocar uma ideia, até porque aqui é o momento da gente estudar, né? Refletir sobre essa temática. Eu só sou a facilitadora, né? Então, eu estou aqui para intermediar, trazer um pouquinho de reflexão, não sei de tudo, nem de perto, né? E tem muitos aqui presentes, como Douglas, como Paulo, como tantos que até sabem muito, muito, muito mais, né? E eu ainda estou engateando, né? Só vou facilitar os estudos e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estou trazendo na noite de hoje. Eu vou compartilhar aqui meu slide para facilitar, né, a compreensão, para que todo mundo aí possa acompanhar melhor. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a mediunidade gratuita, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, tá? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, no item 7, 8, 9 e 10, tá? Então, eu sempre gosto de trazer o conteúdo de fato, porque eu quero refletir no que Kardec nos trouxe, né, diante da codificação aí da doutrina, né? Então, para que a gente possa realmente absorver, né? Beber na fonte, como a gente diz, para
entender um pouco mais o que os espíritos nos trazem aí. E aí o item 7, ele inicia da seguinte forma: os médios atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhe pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, eu quero refletir exatamente nesse primeiro item, né, que deixa bem claro os espíritos e nos instrui que quem nasce com esse dom, né, só refletindo aí essa mediunidade, todos nós temos mediunidade, né? Quem tem um pouco de entendimento, de conhecimento, sabe disso, né? Só que a grande maioria tem uma mediunidade intuitiva ou ainda não percebeu qual o tipo de mediunidade que possa ter, né? E outros têm uma mediunidade extremamente ostensiva, que pode ser a psicografia, a psicofonia, a vidência, tem diversas, né? Só que a gente não vai se aprofundar nesse sentido, a gente quer apresentar aqui um conteúdo de mediunidade, porém, por quê? Que a gente não pode cobrar por ela, né? Entender na prática por que acontece isso. E aí a gente sabe que muitos irmãos, ou até mesmo algumas, eu não diria religiões, porque às vezes não são seitas, né, espiritualistas, que trazem isso, essa concepção de ter a mediunidade e cobrar por ela. E a gente sabendo bem que é um dom gratuito, né, para que a gente possa se conduzir no bem, conduzir as pessoas, confortá-las, consolá-las. Essa é a verdadeira missão, digamos assim, de um médium, né? Todos nós, como eu disse, temos a nossa mediunidade, de certa forma, né? Porém, nem todos desenvolvem uma mediunidade muito mais ostensiva, que muitas das vezes, né, vem lá de uma infância, e aí, dependendo, você educando a mediunidade, você vai trabalhar ali, conduzi-la da melhor forma, e acaba que outros se aproveitam, né, digamos assim, vão vender ali, né, as consultas, né, de várias formas, né, não julgando, muito pelo contrário, a gente só está compartilhando conhecimento aqui. Então, e aí a gente pode tirar nossas conclusões diante do que Kardec aí conseguiu nos trazer. E continua assim: Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Então, a gente entende bem que a mediunidade, ela jamais, né, até para que chegue a pessoas que não têm condições de pagar, digamos assim, para ter um consolo, ou um contato, ou uma mensagem. E a gente vê bem isso em diversas situações. Então, a doutrina espírita, através de Kardec, né, da espiritualidade, nos orienta muito bem quanto a isso, né? E trazendo também do Evangelho de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Então, isso também traz uma orientação para todos nós, né? E eu me lembro bem, eu não sei se algum de vocês estão acompanhando, né, a FEB, de fato, a Federação Espírita Brasileira, ela compartilhou, né, inclusive, uma série na Netflix, né, Vida Além da Morte, né, Vida Após a Morte. E aí o que acontece? É um documentário, né, onde relata ali
várias situações de cunho extremamente científico, de pesquisa científica, né? Não é doutrina espírita, deixando bem claro, né, para quem não acompanhou ainda, né, para não se assustar, porque não é de conteúdo espírita. Eu estou no 5º episódio, eu terminei, acho que eu vou entrar no 6º agora, e é o último, se eu não me engano, são 6 episódios. E, Paulo, você assistiu já? Teve a oportunidade de assistir? Ainda não, né? E, de fato, o que nos deixa assim aflitos é que eles veem uma proposta do que Kardec fez lá no início, né? Daquelas mesas girantes, digamos assim, mas com outras práticas, né? Em pleno século XXI, em 2020, digamos assim, que foi o que, digamos, em 21, na verdade, porque eles lançaram recentemente, né? Mas o que deixa bem claro é que é cobrado, né? Existe sim, mas eles não deixam isso claro, mas a gente percebe pela forma que é conduzido, né? Então, deixa até para quem é espírita é até chocante, tá? Então, deixo bem claro de que quem for assistir, não se choque porque aquilo ali não é espírita, mas ajuda muito a refletir exatamente na questão da vida após a morte. Então, para quem é cético, digamos assim, para quem não acredita, né, em algo além dessa vida, é bem esclarecedor, né? É bem legal também. Então, indiretamente divulga, né, essa questão da vida após a morte. Então, foi bem pertinente porque o cunho é mais científico, eles provam, né? Tem a questão das provas. Então, é legal a gente ver isso, mas eles usam muito a questão da mediunidade. E não é gratuita, deixando claro aqui. Já a minha pontuação, então, bem diferente, né? Foi até bom a gente trazer nessa noite, nessa reflexão, porque a gente entende, porque quem não tem um exemplo, quem perdeu um filho, né? E não tem condições de pagar para saber, de repente, lógico que não é fácil assim, a gente sabe muito bem, a gente vai falar disso daqui a pouco. Isso tem que ser oportunizado pela espiritualidade, digamos assim, né? E aí a gente sabe bem como funciona para quem já tem conhecimento, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais já já. Aí eu trago esses 2 grandes médios, conhecidíssimos nossos, né? A gente até brinca, eu trocando ideia com alguns amigos sobre esse documentário, e a gente diz, é porque eles não pesquisaram Chico nem Divaldo, né? Porque se eles tivessem pesquisado, aí sim eles iam ficar, né, admirados até com a condição. Só que, diferentemente de todos esses que eu acabei de relatar, esses 2 grandes médios, né, nunca cobraram um centavo pela mediunidade. Eu vou trazer até o relato muito mais de Chico, porque a gente até conhece, que psicografou aí para mais de 500, 600, eu nem sei, já perdi as contas, né? Mas tem gente que sabe isso bem melhor do que eu, e nunca cobrou. Muito pelo contrário, os livros que ele psicografava, se ele quisesse presentear um amigo, ele comprava. Ele comprava o próprio livro que, teoricamente, ele havia escrito para presentear os amigos. Inclusive, teve problemas sérios familiares, né? Quem já teve a oportunidade aí de conhecer um pouquinho da história de Chico, sabe que o pai dele diversas vezes foi questioná-lo, né? Porque sabia a influência que Chico tinha, quanto que ofereciam dinheiro para ele, e ele nunca aceitou um centavo, porque sabia que aquilo não era dele. Inclusive, ele falou isso para o pai dele, mas o pai dele, você está vendo, a gente está passando fome, meu filho, pegue um dinheiro para comprar. Ele disse, mas pai, isso não é meu, não sou eu, são os espíritos. Eu não tenho, digamos assim, nenhuma credibilidade, nenhuma condição, ele queria dizer, né? Ele não teria os direitos autorais, né? Ele queria dizer, porque não era ele. Então, veja a consciência de um ser extremamente, né, evoluído.
assim como o Divaldo, que também, e ambos tinham seus trabalhos, não é verdade? Chico lá na fazenda, Divaldo lá no INSS, hoje em dia INSS, servidor público, enfim. E é isso que Jesus espera de nós, né? Eu até diria, é a gente oferecer esse nosso dom, esse momento de forma gratuita. Logicamente que nós precisamos nos manter, né? Nos manter, digamos assim, materialmente aqui nesse planeta. Mas Deus vai nos dar a capacidade e a gente vai atrás e vai conquistar de formas, né, legais, digamos assim, sem usar da boa-fé das pessoas. Então, eu trago, tem vários outros, tá? Eu poderia trazer outros, mas eu trago esses dois porque são os mais conhecidos e, digamos que tem moral, né? Tem autoridade moral para isso, para dizer que nunca usufruiu de sua mediunidade, né? Muito pelo contrário, até pagável. Aí a gente até estava conversando ontem, né, sobre isso, que na doutrina, porque eu estava questionando, porque somos o Espiritismo ainda não tem um canal aberto, né, uma TV aberta, né? Como tem a Igreja Católica, como tem a Igreja Evangélica. E aí a minha colega, a minha amiga disse assim, Gerlane, mas a gente, às vezes até a gente trabalha, a gente paga para participar, digamos assim, né, da doutrina. Então a gente arca, né? A gente paga, né? E eles, muito pelo contrário, recebem muito, né? Muita condição ali financeira, através de várias condições que não estamos aqui para julgar de forma nenhuma, né? Cada um sabe. Mas de fato, a doutrina espírita, ela não tem nessa prática, digamos assim. A gente, de fato, paga para estar aqui, a gente paga para trabalhar como voluntário. Quem é voluntário sabe o que eu estou falando. Então, esse é o diferencial, né? Fora da caridade não há salvação. Então, de fato, a gente sabe bem disso. Então, dando continuidade no item 8, né? Que diz assim: quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia, né? Então, a gente precisa entender que os espíritos, né, superiores, eles não estão a todo instante, a todo momento à nossa disposição, né? Eu estou aqui em casa, estou sem fazer nada, e aí eu vou evocar os espíritos e acho que vai vir um espírito superior se comunicar comigo, porque ele não tem o que fazer. Muitíssimo, pelo contrário, né? Eles trabalham demais. A gente acha que quem trabalha aí, né, como voluntário, acha até que trabalha, mas a gente não tem noção de quantos esses espíritos superiores trabalham. Imaginem agora, nesse momento, pelo qual o mundo, né, não é nosso país, no qual o mundo vem passando. Muito pelo contrário, como eu disse no início, eles precisam muito da gente. A gente que precisa sintonizar com o bem, se harmonizar, né, para que no desdobramento, né, na noite, quando a gente vai dormir, se desdobrar, poder auxiliar, ajudar. Eles precisam de nós nesse sentido, né, para que a gente possa contribuir, né? Não sei quais os trabalhos, mas assim, a gente sabe que de cada casa espírita da qual nós fazemos parte, não tenho a menor dúvida que todos aqui que se disponibilizam, andam no caminho do bem, fazendo o bem, eles contam conosco. Nem que seja para uma prece em favor daqueles, né, que nesse momento estão lá naquela situação de Manaus, que estão desencarnando aí a milhares no mundo todo. Então, é nesse sentido que eles contam conosco, e não precisa de mediunidade, é só entrar em prece. Né? É bem simples, inclusive. E aí eles vão perder, vocês acham que eles vão, de fato,
se disponibilizar para vir conversar, porque eu quero brincar. Eu lembro muito daquela época, lá na infância, né, que eu, de fato, nunca gostei. Aquelas brincadeirinhas do copo, né, aquelas brincadeiras de evocar, enfim, existia muito, eu não sei como é que está hoje a juventude, como está em relação a isso, mas existia muito essa condição de a gente fazer essas... E o que acontece? Vocês acreditam que o espírito superior ia ali responder as perguntas? Diante de do cenário que a gente está vendo e do conhecimento que nós temos, a quantidade de espíritos atormentados que estão desencarnando sem saber se continuam vivos, se, enfim, totalmente perturbados, né? Vão estar, né, brincalhões, infelizmente, assim, tem um monte na escala espírita, a gente verifica isso, né? E aí vocês acham que eles vão se comunicar de uma forma por brincadeira, porque eu quero saber, enfim, não vão, né? Então, e o que é que vão ser espíritos mais inferiores, né? Eu não vou dizer inferiores, que eu não gosto, né, de falar assim, mas Joana diz espíritos infelizes, né? Então, é uma forma mais caridosa, né, de tratá-los. Então, eles são espíritos infelizes numa condição ainda moral, né, muito necessitado, assim, não que nós não sejamos, mas ainda tem, assim que desencarna, fica muito perturbado, então nem sabe que desencarnou. Quem participa de reunião mediúnica sabe que eu estou falando, muitas das vezes, né, vem se comunicar, enfim. Então, é isso que a gente precisa entender, né, que eles não, os espíritos superiores não estão à nossa disposição, a não ser que seja de um centro espírita sério, né? Isso eles fazem todo um acompanhamento durante tanto tempo, né? For necessário, para saber a seriedade, a disciplina daqueles que se disponibilizaram ali para auxiliar outros irmãos. Então, quando o trabalho é sério, aí sim eles se disponibilizam, né, para auxiliar, para atender, assim como nós, né, fazemos o evangelho em casa, né, no lar, e aí sempre no mesmo horário, por isso que nós orientamos tanto, sempre façam no mesmo horário, né, no dia da semana, para que os espíritos superiores possam nos auxiliar, porque eles são extremamente comprometidos e precisam de nós, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, essa disciplina de fazer dentro do horário, porque eles também têm outras atividades. Então, por isso que a gente fixa isso. Não que você não pode, a qualquer momento do dia, fazer uma oração, ou queira fazer a leitura do Evangelho. Não tem problema nenhum. Sentiu vontade, pode sim, deve. Mas o Evangelho, né, com a questão da instrução, ou dos que estão ali encarnados, ou até mesmo você só e queira fazer, eles vão precisar de nós nesse momento, porque eles trazem espíritos necessitados de uma palavra, de um Evangelho. E eles ainda não têm condições, muitas vezes, de escutar os espíritos superiores. Então, eles são encaminhados, né, e jamais que não fiquemos com receio disso, porque é extremamente organizado e a espiritualidade é extremamente cuidadosa, e aí eles são orientados e depois são encaminhados para os hospitais, os locais, os prontos-socorros espirituais, né? Então, para que a gente entenda que a espiritualidade também precisa da nossa disciplina, do nosso cuidado, né, para que assim a gente também possa contribuir, né, auxiliar com os espíritos, né, ou até com quem está em nosso lar também, na nossa casa, que precisa também escutar, precisa do Evangelho de Jesus, certo? Então, Kardec pergunta, não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Ou seja, não seria, digamos, uma profanação, ou seja, chamar nossos entes queridos, né, que já desencarnaram, pagando a um médium para que ele faça esse contato, como eu disse, lá naquele seriado, isso fica muito claro, inclusive, né, de que
A médium vai na casa da pessoa, né? Não fala de dinheiro, mas é visível, e ela vai ali trazer uma mensagem dos entes queridos. Isso tudo acontece lá nos Estados Unidos, tá? Nada aqui no Brasil. Então, e aí ela recebe ali as informações, enfim, e isso às vezes é muito questionado, né? Porque, de fato, a gente sabe bem que não é bem assim, né? E aí quem ajuda, às vezes, não é bem um espírito superior. E aí continua assim, Kardec, é fora de dúvida que se podem, assim, obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Exatamente complementando a primeira pergunta, né? Se é por dinheiro, como é que a gente vai garantir a sinceridade? E isso é que é o grande dilema, né? A grande polêmica é exatamente essa, né? Qual é a veracidade? Em pleno época de redes sociais, onde eu entro, né, ou no Google, ou na página, nas redes sociais, e eu sei, tenho uma ideia do que a pessoa é, né, o que ela faz, enfim, e aí fica com uma situação muito delicada, porque não tem como se ter a garantia hoje em dia, né? Porque se fizer, inclusive só aparece lá nesse seriado, onde se bota em xeque exatamente uma consulta ali mediúnica, né? E depois ele aí reúne a família, ele traz ali informações, e depois a família se questiona, mas olha, isso aí, se você entrar na rede social, vai achar, isso aí, o carro tal, se entrar na sua rede, vai achar, ou seja, tudo que foi dito na reunião mediúnica ali, feita na casa, estava disponível nas redes sociais. Então, como é que se poder garantir a sinceridade da manifestação nesse caso? Então, trazendo aí uma questão bem prática, né? De que, de fato, é questionável, sim, né? E eu até diria mais, se forem espíritos brincalhões, né? Espíritos infelizes, como diz Joana, é fácil também eles trazerem esse tipo de informação. Pode até haver a manifestação mediúnica, não é verdade? Mas a garantia do consolo aí também não se pode ter garantia, né? Então, é essa reflexão que a gente deve fazer. E aí continua Kardec, né? Com os espíritos, que dizem assim, os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões, e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder aos que se lhes perguntem, sem se preocuparem com a verdade. E aí é quando a gente reflete, né? Em tantas doutrinas aí espiritualistas, né? Tantas condições aí sem querer aí julgar nada disso, muito pelo contrário, né? E aí a gente vai para onde a gente se sente bem. Mas, prontos a responder, a gente vê o nível dos espíritos, né? Até respondem, até sabem informações de nossas vidas, e eu diria mais, às vezes são até os nossos obsessores ali para nos prejudicarem. Né? Então, veja o quão preocupante é, né, de ter uma comunicação de forma inadequada, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu já sou o quê? 20 anos, 21 anos que eu sou da doutrina, e nunca me preocupei, de fato, de obter uma comunicação de um familiar meu, inclusive minha avó paterna, ela foi do Caminhando para Jesus, muito, muito antes de eu entrar no Caminhando. Minha avó já é desencarnada há 34 anos, minha avó Cecília, e eu descobri depois, eu sou espírita há 21 anos, e eu só vim entrar o quê? Muito depois na doutrina, eu acho até que eu perguntei a Jaca Calixto se ele lembrava da minha avó, porque a gente fica realmente, mas era um ser realmente muito trabalhador, um exemplo de bondade, né? Eu tinha só uns 6 anos, eu acho, quando ela desencarnou, mas... E o que é que acontece? Eu sei, assim, hoje eu não tenho necessidade de saber como é que ela está, porque eu sei
que pela condição dela, ela está num lugar muito bom, ela provavelmente está trabalhando muito ainda para a doutrina, contribuindo muito aí para socorrer espíritos necessitados. Mas nem por isso me afligia, eu fui perguntar, eu fui na reunião mediúnica, né? Para saber, assim como depois minha avó materna também, que eu já tive uma convivência maior, o que foi que eu fiz? Eu, com o meu conhecimento espírita, fiz muitas preces por ela, né? Ela, quando ela desencarnou, eu tinha 26 anos, eu já era da doutrina, e ela não acreditava na vida após a morte, mas toda oportunidade que eu tinha, eu conversava sobre isso com ela. Então, assim, provavelmente, depois disso tudo, né? Depois que já faz mais de 15 anos, 13 anos que ela desencarnou, o que é que acontece? Ela tem essa consciência. Não sei se tem, né? Estou julgando aqui que talvez ela tenha lembrado de mim, das conversas no café da manhã, né? Então, isso é uma forma até da gente instruir, né? Até quando a gente posta nas nossas redes sociais, né? Sobre um livro, sobre um filme, a gente está contribuindo também. E o bem, ele precisa aparecer, né? Porque o mal já aparece até demais. Então, o bem, ele precisa ser divulgado, ele precisa ser compartilhado. E a gente não imagina o quanto a gente ajuda, né? Pessoas que necessitam de um consolo, né? Eu poderia trazer algumas informações aqui, né? Mas não é o caso agora, de situações que eu, no meu trabalho profissional, pude ajudar indiretamente muitas pessoas de que haviam desencarnado e queriam um apoio moral, um consolo moral, e a gente contribui mesmo na vida profissional. Então, veja que a espiritualidade, ela abrange, independe, né? Então, é isso que a gente precisa refletir. Eu acho até que eu pulei, né? Vou passar para o próximo slide, diz assim: quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. E, de fato, nós somos socorridos, né? Eu acredito que muitos aqui já passaram, né, como trabalhadores da casa, de irmãos, de pessoas que nunca frequentaram a doutrina espírita, mas queriam consolo, porque perderam ali um ente querido, e estavam desesperados, e para a gente orientar que não é bem assim, que a gente não vai conseguir. Eu já tive situações que ele chegou, mas como é que eu consigo falar com minha mãe? Eu sinto que ela está perto de mim, né? E muitos chegavam assim para me relatar isso, e para a gente orientar de que não seria bem assim, né? De que a gente não ia conseguir, mas que se fosse permitido por Deus, né? Com certeza haveria sim. Então, é toda uma questão de orientação, é quando a gente pede para a pessoa estudar, né, se aprofundar, e aí vem toda a reforma, né, moral, a reforma íntima, para que a pessoa um dia tenha a oportunidade, mas o que é que acontece na maioria das vezes? Essas pessoas, elas começam a perceber que não precisam dessa comunicação, porque a conexão está ali, né? Ela precisa o quê? Mandar uma prece, né? Enviar uma oração, se desligar daquele ente para que ele não sofra tanto, né? Então, veja o quanto que a gente pode contribuir, né? Através do nosso trabalho, né? Digamos assim, até de um consolo, né? Então, é isso que a gente gosta de trazer. Eu gosto muito dessa frase que Chico sempre traz, que algum de vocês provavelmente já escutou, quando ele diz que o telefone, quando ele dizia que o telefone só toca de lá para cá. E isso é muito esclarecedor para a gente, né? De fato, não é bem assim, né? A gente precisa se conectar, se sintonizar, e a gente sabe bem que Chico tinha essa condição aí,
E ele deixava bem claro, eu posso até entrar em prece, eu posso até, assim como quem já assistiu aí as Mães de Chico, né? Tanto do consolo, né, que ele trouxe para essas mães desesperadas que perderam os filhos, iam lá tentar um contato e queriam pagar porque achavam que ali ia custear. E aí ele dizia que não adiantava, né, que de fato o telefone só tocava de lá para cá. Inclusive, Divaldo traz alguns relatos de pessoas que queriam dar muito dinheiro, queriam furar a fila da consulta com ele, inclusive, e ele deixava bem claro, essa não é a proposta da doutrina espírita. Eu posso lhe atender, mas você vai ter que aguardar como todos estão aqui aguardando, né? E nós sabemos que muita gente procura a doutrina espírita com essa intenção de ser auxiliado, de receber uma mensagem mediúnica, né? E tantas outras coisas aí que muitos da gente já passamos por isso, né? Então, não que a gente não vá, digamos assim, oferecer a mão amiga, orientar, auxiliar, né? Mas muito mais educar, né? Mostrar que nem sempre é necessário, que um dia a gente vai se encontrar, mas que cada um precisa arcar ali com sua jornada terrena, né, arcar com seus débitos, como a gente sempre fala, né, para que assim, no momento certo, haver o reencontro, né, e que de muitas das vezes, nem sempre, quando a gente desencarna, até por o exemplo, quando perde, aí a pessoa fica tão desesperada que opta pelo suicídio, aí sim é que não vai encontrar mesmo com esse ente querido, não é verdade? Muito até menos do que ele poderia imaginar, o quanto que vai demorar ainda para eles se encontrarem, né? Então, é muito importante a gente trazer esse consolo, essa orientação, né, para que as pessoas saiam consoladas e saibam que nem sempre o ente querido ali vai estar com condição ainda de responder ali, né? Eu vou trazer uma história, assim, na verdade é algo que eu passei, mas que eu acho tão importante isso, foi tão interessante para mim também, né? Que foi um colaborador que ele havia perdido a esposa de forma muito, assim, repentina, né? Ele era um pouco mais jovem que a esposa, ele devia estar, isso faz uns 3 anos, ele devia ter seus 34 anos, a esposa na faixa dos 50, e ela veio a desencarnar. Eles não tinham filhos juntos, mas ela tinha filho do primeiro casamento. E o que aconteceu, né? Ela desencarnou e ele ficou extremamente desesperado, porque ele era muito apaixonado por ela, era a vida dele assim, era ela, né? Ele vivia e a família dele do interior, ele morava aqui, né, com ela, enfim, e se dedicavam muito um ao outro. E eu vi esse colaborador extremamente assim, eu cheguei para o enterro, né? Eu, como sou da área de RH, fui prestar as condolências, enfim, participei de toda a situação e passado o período, né, de luto, né, que ele tem que ficar em casa, né, conforme a lei, o Código das Leis Trabalhistas, ele volta, mas ele extremamente triste, muito choroso, você percebia o rosto dele. E um belo dia, quando a gente está saindo da empresa, ele me parou e disse: Dona Girlanda, eu sei que a senhora é espírita, né? Aí eu disse: sou. Aí ele disse: eu queria tanto ter um contato da minha esposa. E ele é católico, e ele disse: eu queria tanto saber como é que está minha esposa, onde ela está, será que ela está viva ainda, né? E aí, vejo o quanto é difícil, né? Naquele momento, para a gente consolar de uma certa forma, né? De uma pessoa que talvez não tivesse um entendimento suficiente, né? Então, eu ali consolei ele, conversei o que eu podia, né? Orientei, e aí ele muito desesperado, e aí eu, para consolá-lo, eu disse que eu não faço parte da reunião mediúnica, né? Mas eu ia pedir através de uma outra pessoa que é dirigente, se existia essa possibilidade. Aí o que acontece, o dirigente disse: Girlande, peça para ele me procurar no domingo, né, na federação, que eu vou fazer um atendimento fraterno com ele,
vou entender o que está realmente se passando para auxiliar da melhor forma. Então, eu disse, eu não sei, porque até então eu achava até que ele era evangélico, mas aí depois eu descobri que ele era católico. Mas prontamente ele aceitou, e ele foi assistir palestra, foi fazer a consulta, e em alguns dias depois, né, esse meu colega, que é dirigente, meu amigo, disse, Girlane, eu queria te entregar uma mensagem que o colaborador lá recebeu, né? Não vou citar nomes para a questão de preservar a identidade. E aí eu disse, ele recebeu a mensagem da esposa, ele disse, não foi da esposa, mas provavelmente foi do anjo da guarda, do mentor espiritual dele. Aí ele prontamente disse, eu vou lhe entregar, você passa para ele, então veja, né, o compromisso ali, e aí eu disse, tá bom, vou conversar com ele. E aí vocês não sabem, né, que veio ali o consolo, explicando a ele porque fazia pouquíssimos meses que ela não teria condição de comunicação, porque imagine o quanto que ele implorava por isso, o quanto que ele estava desesperado por isso, né? Então, a espiritualidade foi tão bondosa que mandou, né, através de mim, né, no caso, acabou, e eu fui consolá-lo, conversar com ele, dar o retorno a ele, e a espiritualidade, né, o mentor, ou até a espiritualidade, terminou assim, que ele não fizesse o que ele estava planejando fazer. Né? E aí vocês já sabem, vocês imaginam, né? Não precisou dizer nada. E ele realmente chorou muito, porque ele sabia o que ele estava pensando em fazer. E dali eu consegui consolá-lo mais. Ele passou a fazer o tratamento na casa espírita, inclusive quando eu fazia a palestra presencial, cheguei a vê-lo lá no fundo, sentadinho, bem escondidinho, mas eu sabia que ele estava ali, porque eu conseguia visualizar. E ali ele conseguiu modificar, eu tenho contato com ele manda de vez em quando alguma mensagem para mim e está super bem. Né? Então, veja o quanto consolador que a gente pode contribuir num momento desse, né? Ele não sabe da esposa dele, ele não ficou sabendo, mas ele mudou, porque eu também o presenteei com o Livro dos Espíritos, orientei ele, então, o que eu pude fazer, porque eu também não tenho uma mediunidade ostensiva, eu não ia nunca conseguir, até como o Chico diz, o telefone toca de lá para cá, mas só o fato de a gente ter orientado, consolado, né? Eu também instruída ele pela espiritualidade, a gente conseguiu reverter até uma situação de suicídio, né? Então, olha o quanto consolador é a doutrina espírita, o quanto que a gente pode fazer, o quanto que a gente pode contribuir. E continua assim no item 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, né, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. Então, a espiritualidade ela deixa muito clara de que, de fato, não teria credibilidade suficiente, né, para se ter uma comunicação séria, né? Então, é que se trata de uma faculdade essencialmente imóvel, fugídia, imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. E, inclusive, sabemos de casos, né? A gente cita aí, a gente até tem um caso muito recente, que foi amplamente divulgado, né? E um médium que não é da doutrina espírita, né? Que é o médium João de Deus, que acabou usando ali a mediunidade de cura dele, né? De uma forma muito equivocada, né? Não julgando, até porque a gente sabe bem que cada um vai arcar, né? Com seus débitos, mas que em certo momento relatam que essa mediunidade dele foi, inclusive, suspensa. E a gente sabe disso, né? Que é possível, sim,
se suspender aí uma mediunidade pelo mau uso. Até porque a pessoa vai estar se endividando cada vez mais, né? Então, jamais se poderia se tornar uma profissão, como muitas das vezes alguns irmãos fazem. E aí continua. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido, né? Então, quem desenvolve uma profissão, quem estuda, quem trabalha, e aí consegue desenvolver um talento, é diferente, né? Mas não jamais a mediunidade, porque já é um dom de Deus. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, a espiritualidade já deixa clara que mediunidade não é talento, é dom de Deus, é dom divino. Porém, se a gente tem um talento, a gente desenvolve, seja na arte, seja nas humanas, nas ciências, nas exatas, enfim, a gente necessita daquilo até para a nossa subsistência, né? Até para a gente não se tornar um peso para a sociedade. Aí sim é diferente, né? Então, os espíritos deixam isso bem claro. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médio capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar quem paga. Então, já não é garantido, não se tem a garantia, né? E aí, voltando um pouquinho, né, porque é algo que está no momento, que essa série, né, que eu acho que eu já deixei um monte de gente curiosa aí, né, para ver, e que é legal, porque a gente consegue ter uma noção, e eles usam muito isso que eu acabei de falar, né, a pessoa convida, a pessoa vai na casa e o médium consegue ali obter informações da família, de pronto, né? Quem garante, né? Entenderam? Então, de fato, pode haver, pode, mas tem aquela questão dos espíritos brincalhões, levianos, né? Não necessariamente um espírito superior, e isso é um risco muito grande, né? Então, é esse cuidado. A mais não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade, pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. E aí, lá naquela época, tinha muito disso, né, na época de Moisés, e por isso que Moisés trouxe ali tantos nãos, né, para colocar uma certa moralidade para conter, né, o ânimo das pessoas daquela época, né, naquela situação que estavam, né? Então, o moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo discreto a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão, né? Então, a doutrina espírita, né, já vem aí, né, o Consolador prometido por Jesus, e aí, lá no livro dos Médios, exatamente na segunda parte, no capítulo 28, né, tem esse capítulo que relata o charlatanismo e embuste, né? Os espíritos interesseiros, as fraudes espíritas. Então, veja como Kardec foi tão cuidadoso, né? Tão talentoso também, digamos assim, nesse sentido, mas que também não... Inclusive, Kardec, contando uma história de Kardec, né? Ele, em algum momento, ele estava com tanta demanda, né, da doutrina espírita, da codificação,
que ele solicitou ali a espiritualidade, que ele pudesse abdicar de algum emprego dele ali, porque ele não estava dando conta, até para ele se dedicar mais, que ia ter algum novo livro, enfim, que ele precisava se dedicar mais. E a espiritualidade, muito pelo contrário, disse que não podia, que ele precisava continuar, ele ia dar conta, igual, né? Então, veja que a espiritualidade jamais nos orienta a deixar o nosso trabalho profissional para se dedicar somente à doutrina espírita, né? Então, para tudo tem que haver o equilíbrio, né? Então, fica bem claro aí, e a gente já deixa aí também com uma atividade aí para quem tiver interesse em aprofundar, ver aí no Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. E no item 10 continua assim: a mediunidade, ela é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos feitos, muitas vezes, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes, até a sua saúde, ou seja, a mediunidade, de fato, é questão santa, é coisa santa, né? E, diferente de um médico que estudou, né, que foi ali, sacrificou-se para se tornar um médico, e o magnetizador não, ele vai doar ali o seu fluido, né? Vai doar ali um pouco, e é isso, mas eu sempre digo que a gente é tão beneficiado, né, que acaba quem recebe mais somos nós. Mas também que a gente não faça com esse interesse jamais, né? Porque aí perde o sentido. Mas quando a gente contribui, né? Seja numa exposição espírita como essa, né? Seja como uma doação de fluidos através do passe, uma magnetização de uma água, até pequenas coisas como lavar um banheiro, né? O que a gente puder ajudar ali, né? De forma voluntária, a gente vai receber, né? A espiritualidade, ela acaba trazendo para a gente os benefícios da energia, do consolo, enfim. Mas não lembrando que nunca devemos pensar nesse sentido, mas que eu quero trazer aqui de que a gente é muito mais ajudado nesse sentido. Onde impor-lhes o preço, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam, né? Então, aí fica bem claro que Jesus, inclusive, as vestimentas dele, tudo que ele tinha, lógico que o propósito ali era bem diferente, né? Ele estava divulgando a boa nova, né? Então, ali eles não ficavam, lógico que vinha ajuda, contribuição, para que eles pudessem atingir o maior número de pessoas, né? Para que puderam consolar, curar, enfim, mas eles jamais cobraram por nada, né? Então, quer maior exemplo que esse? Jamais, né? Então, a gente não tem maior exemplo do que esse de Jesus. E muitas das vezes a gente não vê isso em algumas religiões, e sim uma fartura muito grande, né? Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos da mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E, de fato, o que acontece? Nem que seja 1 hora, né, digamos assim, por dia, até por semana, mas se a gente se disponibiliza ali para ajudar, aplicar um passe, né, em 1 hora, enfim, a gente já vai estar contribuindo de forma gratuita, né, que é essa verdadeira orientação que os espíritos nos trazem.
E é isso, meus irmãos. Espero que, de fato, eu tenha conseguido trazer, né, essa reflexão da mediunidade gratuita, né, que ainda é tão complicada, porque muitos ainda precisam, acham que precisam, que é um dom, né, que é um talento que Deus lhe deu ali, que poderia usufruir da melhor forma e usufruir, assim, de forma inadequada. Paulo, você quer perguntar alguma coisa? Não, querida, na verdade só quero parabenizar você por mais uma brilhante explanação, né? Brilhante palestra, um estudo maravilhoso, muito agradável de ser ouvido, né? E parabéns mais uma vez, né? Aqui, deixa eu dar o stop para a gente se ver. Ai, obrigada. Espero que tenha ficado dúvidas aí, porque essa é a proposta, né? De que a gente fique cheio de dúvidas para que a gente possa aí se aprofundar mais, estudar mais e ficar aí rico de informações. Alguém quer perguntar mais? Rogério, Douglas? Ou quer até pontuar algum erro que eu tenha falado? Por favor, viu? Fique à vontade. De jeito nenhum, mas é muito bom a gente ver uma palestra dessa, nos chamando a atenção sobre o dom da mediunidade, né? Esse dom que Deus trouxe para nós, que deu a cada um que a possui, que é um dom divino, e como você colocou e chamou a atenção, a mediunidade como uma missão, conforme está na doutrina, na codificação, no livro está registrado no livro dos médios, no Céu e Inferno também, como uma missão, principalmente a mediunidade curadora, essa mediunidade tão difícil para quem a possui, porque é uma mediunidade que chama atenção, que empolga, que leva, às vezes, orgulho para aquele que a possui, quando, na verdade, a mediunidade tem que ser gratuita, precisa ser gratuita para poder ter a credibilidade e ter todas as benesses que ela pode trazer para aquele que a possui e para aquele que vai receber alguma comunicação, algum benefício, como é o caso daqueles que fazem contato com médiuns de cura. Mas foi muito bom, muito maravilhosa a sua palestra, Gilberto, como sempre. Uma coisa maravilhosa. Muito gostoso, muito educativa, um linguajar que chega para todos nós, compreensível. Parabéns. Só temos a agradecer e Mas é a parabéns. espiritualidade que nos ajuda, e a gente sabe bem, né? Eu faço minha parte, né? Mas eles nos ajudam. Com certeza, né? Quando está fazendo uma palestra dessa, está sendo auxiliado. Com certeza. Parabéns. Comentário. Eu vou pedir, Girlane, para você fazer a prece de encerramento em nome do nosso querido mestre, nosso querido irmão Jesus. Vamos elevar o pensamento e vamos agradecer a Deus Pai de infinita bondade, tanta misericórdia, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a nossa Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga dessa casa, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nossos anjos da guarda que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos orientando. Vamos agradecer por mais essa oportunidade de esclarecimento, de consolo, do Evangelho de Jesus, que tanto amor nos oferece e tantas orientações para que possamos nos conduzir nessa jornada terrena da melhor forma possível. Que possamos refletir neste momento, pensar naquelas pessoas que precisam de consolo, sendo nossos familiares, parentes, amigos, toda a humanidade que necessita dessa luz, desse amor do Cristo, que possa tecer muitas bênçãos sobre todos nós, sobre o nosso mundo, nosso país, esse consolo necessário, que possamos pedir mais, que possamos ser instrumentos de Jesus, da espiritualidade amiga que precisa de todos nós, que possamos contribuir, né? E assim consolar a tantos irmãos, né? Sejam encarnados, desencarnados. E assim
com muita gratidão, com muita paz, que todas essas bênçãos do alto recaiam sobre a casa de cada um de vocês, sobre os familiares, os amigos, os parentes, e que assim a gente possa finalizar, né, esse momento de estudo da noite de hoje, com a permissão do alto, que assim seja. Que assim seja. E, em nome de Deus, nosso Pai amado, pedimos permissão para encerrar essa palestra maravilhosa da nossa irmã Gislane. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade.